Olá, irmãos, bom dia para a nossa escola bíblica dominical nesta manhã de domingo, dia do Senhor. Hoje é dia 7 de março de 2021. Nesta manhã de domingo, dia do Senhor, juntos para a nossa escola bíblica dominical. Dou as boas-vindas a todos mais uma vez. Que alegria grande, você de perto, de longe, você da igreja, você que nos acompanha de longe, sempre prestigiando, sempre participando. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Muito bem-vindo, Deus abençoe. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical o livro de Esdras e o livro de Neemias. E nesta manhã, mais uma vez, vamos estar estudando a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 4, os versos de 13 a 18, na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Recordando algumas coisas, enfatizando outras, o título da nossa lição de hoje é Trabalhar e Vigiar. Trabalhar e vigiar. Duas palavras assim, dois verbos significativos, importantes. Parecem distantes, parecem opostos, vamos assim dizer, ainda que os significados sejam diferentes, mas como que a gente precisa compreender. E no livro de Neemias, na reconstrução dos muros, nós vamos entender, vamos compreender a importância, né? E como que essas duas palavras precisam estarem juntas, trabalhar e vigiar. Trabalhar e vigiar, né? Nessa lição, nós iremos perceber, notar que Neemias está trabalhando a reconstrução então, dos muros de Jerusalém, como é dito, como é falado, e como a gente já tem nas várias lições aqui, já tem sido dito, pincelado, falado algumas coisas. A cidade havia sido tomada pelos babilônicos, não é verdade? Seus muros foram derrubados, suas portas queimadas. Já falamos aqui que os muros traziam, né, a sensação de segurança, de proteção, e quando a gente pensa em muros hoje também, fazendo essa analogia, essa figura, né, de linguagem também que pode ser compreendida como proteção. Então, quando a gente vai falar sobre a construção dos muros de Jerusalém, nós vamos pensar também na nossa proteção, né, aplicação dos textos bíblicos, a aplicação exatamente para a gente pensar sobre a questão da proteção que nós precisamos ter. Já dito, falado aqui, que nas cidades antigas os muros eram imprescindíveis, né, para a questão da segurança, né, dos habitantes, né, das pessoas, né. Neemias se preocupa com o seu povo, né, e porque quando ele sabe, quando ele tem informações, ele estava na Babilônia, Zorobabel, Esdras já tinham retornado, aquela questão toda da reconstrução, e aí quando ele toma conhecimento que, de certa forma, ainda havia desolação, sofrimento, Neemias chora, chora, lamenta, mas não ficou apenas lamentando, chorando, murmurando, reclamando. Não, ele levanta e toma decisões, começa a agir, ele começa a trabalhar e ele envolve o povo também no trabalho. Não é verdade, irmãos? Então, essa história aponta também, nos deixa com lições, né, para a igreja do Senhor, né, quando nós precisamos reconstruir os muros espirituais, né? Ou seja, proteção espiritual, né? Nessa sociedade devastada pelo pecado e por tantas influências tão destruidoras, a igreja precisa reconstruir os muros espirituais, né? E temos diante de nós, então, um desafio,
grande desafio, não é verdade, irmãos? Grande desafio que nós, o quê? Que nós temos. E nesses desafios, então, precisamos ser ousados, corajosos. E aí a lição de hoje diz, por isso trabalhar e vigiar, né? Diz que eles estavam trabalhando, colocando lá na reconstrução dos muros, colocando as pedras, com a mão eles faziam a obra, trabalhavam, ajudavam, e com outra mão eles tinham uma espada. Que coisa interessante nessa figura, né? Eu fico imaginando o trabalhador. Por quê? Porque na medida que eles estavam construindo os muros, mas tinham inimigos, tinham aqueles que queriam derrotá-los, tinham aqueles que queriam intimidá-los, tinham aqueles que queriam tirá-los da reconstrução. Então a espada era a arma e a espada era a evidência de que trabalhar e vigiar, né? Nós não podemos nos descuidar do trabalho que foi nos dado, confiado a nós. Pregar o Evangelho de Jesus, ser uma igreja atuante, ser uma igreja viva, servos do Senhor destemidos, dedicados, trabalhando na obra, mas sermos também o que, irmãos? Vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo, as ciladas de Satanás, não é verdade? E a gente trabalha e a gente vigia debaixo do poder do Espírito Santo de Deus e trabalhamos e vigiamos para a glória do Senhor. Então, no versículo 13, a ênfase de Neemias, no versículo 13 do texto, que é a lição de hoje, Neemias, capítulo 4, os versos de 13 a 18. Então, no capítulo 13, no capítulo 4, versículo 13, digo, então, nós vamos encontrar exatamente a indicação, né? A palavra, né? Mencionada, né? Eles trabalhavam, né? Estavam ao redor dos muros, nos lugares baixos, lugares altos, né? As famílias, né? Cada um com a sua espada, também trabalhando. Então, é importante observar no texto, na lição, que Neemias, já foi falado isso, inclusive, na lição de domingo passado, né? É importante observar que Neemias, estrategicamente, o que ele fez? Ele põe as famílias para trabalhar, cada qual diante de sua própria residência. Então, a pessoa morava aqui, aquele era mais ou menos o trecho da sua residência, sua rua, o seu bairro, podemos assim dizer. Então, aquela família estaria envolvida na reconstrução dos muros, tá certo? Que fazia parte ali, estrategicamente ali, isso servia como motivação, como estímulo, uma questão estratégica, até não se descuidando do todo, é claro, né? As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros, né? Estavam derrubados diante da sua casa, né? Na sua rua, né? Então, aquela questão ali, né? Então, isso estrategicamente, né? Porque eles não precisavam de se locomover para um lugar mais longe, mais distante. E olha que os inimigos estavam ali, querendo, de certa forma, prejudicar, atrapalhar, impedir. Então, a primeira questão aí é a questão estratégica da locomoção, né? Então, eles não precisavam ir lugar longe, distante, para o trabalho, né? Ali na reconstrução dos muros, especificamente ali naquele contexto, né? Eles poderiam estar trabalhando e, ao mesmo tempo, estando o quê? Olhando para a sua casa, né? Para os seus, para aqueles que ali estavam, para suas posses, né? Eles não precisavam se ausentar de casa, assim, ir em lugar muito longe, muito distantes, né? Tudo isso fazendo parte da estratégia de Neemias, não é verdade? E as famílias, o quê? Trabalhavam unidas, né? Os laços familiares, né?
era a família que estava trabalhando, né? Era a família que estava ali presente, era a família que estava ali, dava aquela sensação agradável, né? De estarem lutando e trabalhando para o bem comum ali da família e, consequentemente, do povo. Então, o muro reconstruído diante da casa significava o quê? Que a família estava protegida, segura, né? E que o inimigo teria dificuldade de alcançar. Neemias deixa bem claro, no versículo 14, capítulo 4, a luta que o povo se propôs, né? A lutar. Não era uma luta individual, não. Não era uma luta individual. O versículo 14 fala sobre isso. Não era uma luta individual. A estratégia era a família trabalhando ali, mas a luta e o trabalho não era individual, era um trabalho coletivo. Estavam todos lutando pelos seus irmãos, todos lutando pelos seus filhos, todos lutando pelas suas filhas, todos lutando por suas mulheres, todos lutando por suas casas, todos lutando pelo povo, né? Então, irmãos amados, mais do que nunca, preste atenção nisso, é sabido por todos, mas nunca é tarde de dizer e de repetir. Mais do que nunca, nós precisamos compreender e que precisamos lutar pela família, lutar pela igreja, lutar pelo reino de Deus, pelo reino do Senhor. Nós vivemos um tempo, irmãos, preste atenção nisso, nós vivemos um tempo em que os valores espirituais, os valores morais, os valores da família têm sido assim bombardeados, esses valores, não é verdade? Nós vivemos numa cultura influenciada por tantas coisas destrutivas que querem arruinar, destruir, perverter. Não é verdade, irmãos? A família, os valores do reino, valores da igreja, que tem afrontado e querendo dilacerar a família, né? Querendo destruir a família, querendo destruir a igreja, querendo destruir os valores do reino de Deus. Então, é uma luta. Lá em Jerusalém, na reconstrução dos muros, Neemias encontrou obstáculos, oposições, inimigos, gente que também queria que os muros não fossem construídos, que a cidade ficasse assim, deserta, sem nenhuma proteção, né? Para que facilitasse os inimigos, né? Os salteadores, enfim, né? O apóstolo Paulo, ele nos encoraja ao trabalho cristão, né? Aquele texto tão conhecido, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, é um texto muito conhecido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, inabaláveis, sempre o que, irmãos? Sempre abundantes no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diz o escritor da nossa lição menciona esse texto, assim como menciona também lá em Lucas, capítulo 9, verso 62, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, né? O Senhor Jesus, como exemplo de serviço de servo, diz lá, né, a palavra do Senhor, trabalha enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, irmãos, é o desafio de trabalhar, de estar envolvido na obra do Senhor, ter alegria, ter prazer na obra de Deus, servir ao Senhor, né? E como que isso é significativo, como que isso é importante. A nossa lição de hoje, nos versos 16, 17 e 18, agora os versículos 16, 17 e 18, a ênfase agora do escritor da lição de hoje é vigiar, é o segundo verbo. O primeiro é o trabalhar e vigiar.
geralmente no reino de Deus, na obra de Deus, na igreja de Jesus. Preste atenção nisso. O escritor fala sobre isso, isso é uma coisa real, verdadeira, experimentada, observada por todos nós. Naturalmente, quando alguém se dispõe a trabalhar, quando alguém diz que quer estar envolvido no trabalho cristão, quer fazer alguma coisa no reino de Deus, na igreja de Jesus, irmão, o que acontece? O inimigo se levanta para querer nos impedir. Coloca um obstáculo ali, coloca outro obstáculo ali, começa a criar um empecilho, começa a criar uma situação, alguma coisa para tentar emperrar o trabalho e a obra do Senhor, né? Nós queremos ver a obra do Senhor se desenvolvendo, a obra é do Mestre, a obra não é nossa, não é verdade? Mas surgirão sempre aqueles que querem desestimular, aqueles que querem tirar, arrancar o nosso desejo de estar trabalhando, aqueles que querem trazer situações questionando uma coisa e outra, dificultando para que a obra comece, enfim. Essa é a missão do inimigo, de querer fazer isso. Por isso que o escritor, e a nossa lição, fala de trabalhar e, o quê, irmão? E vigiar, né? Neemias iniciou o seu trabalho, e aí uma violenta oposição se levantou para tentar impedi-lo. Olha, tentou impedir. Que coisa terrível. Oposição. A pior coisa que tem, irmãos, na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja de Jesus, é a oposição à obra, à realização da obra, tentando impedir a realização da obra. Neemias, ele tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra. Lá no capítulo 6, mais à frente, Neemias fala sobre isso. Estou fazendo o quê? Uma grande obra. Mas a intenção do inimigo era o quê? Impedir essa grande obra. Os inimigos viriam. E por isso era necessário que, irmãos, trabalhar e vigiar. Não desistir do trabalho, mas estar vigiando. Mas não é só vigiar, mas também fazer que a obra se desenvolvesse. E aí ele põe os homens trabalhando, mas numa condição estratégica, e eles colocam as pessoas trabalhando em condição de poderem também o quê? Se defender dos ataques sem comprometer o andamento da obra. Irmãos, ao realizarmos a obra do Senhor, certamente, já dito, falado aqui, inimigos internos e externos se levantarão, tentando impedir a realização, diz o escritor. Os ataques virão e precisamos estar vigilantes para nos defendermos dos inimigos, né? A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz assim: o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí Pedro diz assim: então devemos ser o quê? Sóbrios e vigilantes. Olha só, sóbrios e vigilantes. Tem muita gente hoje esquecendo de vigiar. Acho que é só trabalhar, mas não vigia. Os inimigos vêm, enrola a pessoa, dificulta a pessoa, traz tristeza para a família, traz tristeza no reino de Deus, porque não vigiou. Nossa vigilância deve ser constante. Porque a nossa luta, diz Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 2, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, diz o apóstolo Paulo, né? O próprio Jesus, no seu ministério terreno, ele nos alertou. Ele disse: vigiar e orar para não entrar em tentação, porque o espírito
pode estar forte, pode estar preparado, pode estar alerta, mas a carne é fraca. E é por isso que precisamos o quê? Vigiar e orar para não entrar em tentação. Então, nossa vigilância espiritual, irmãos, precisa ser uma vigilância com zelo, né? Ser apurada, dedicada, né? Para que o pecado não tenha domínio sobre a nossa vida, sobre os anseios da nossa vida, né? Para que os anseios da nossa vida, os desejos da nossa vida, as necessidades da nossa vida não se transformem em tentações na nossa vida. Por isso é preciso vigilância espiritual, né, irmão? Precisamos vigiar sempre, precisamos estar sempre vigiando, né? O Charles Spurgeon, grande pregador do passado, chamado príncipe dos pregadores, diz o escritor da nossa lição, ele disse certa vez: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Que coisa linda, não é verdade, irmãos? Então, a conversão, você se converteu, coisa maravilhosa, mas a conversão não lhe dá o direito de ser negligente na vigilância, pelo contrário, não lhe dá o direito de você parar de vigiar. Você é convertido, você é salvo, você é remido, mas precisa o quê? Vigiar. Está sempre vigiando. Tá certo, irmãos? Quero concluir a nossa lição de hoje. O escritor diz assim na conclusão: a apatia, o esfriamento espiritual tem acometido a igreja. Entendamos como Neemias que a obra na qual estamos a realizar é grandiosa e que não podemos ficar separados, né? O objetivo precisa ser o meio. Separados aqui na união, já foi dito aqui várias vezes, falado, mencionado. Hoje nós não podemos estar juntos, mas podemos estar unidos, né? Que a união independe do ajuntamento. Há muito por fazer, e o desafio imposto a nós nesse tempo é o de comprometimento. Nós estamos 31 dias de oração, né, irmãos? Orando. Vida cristã e compromisso. Precisamos, agora, nesse tempo, de planejando para retornar, para reconstruir, conforme foi dito domingo passado na nossa lição, precisamos começar a pensar no nosso compromisso, nosso comprometimento. Qual é o grau do seu comprometimento com a comunhão? Qual é o seu grau do seu comprometimento na evangelização? Qual é o seu grau de comprometimento na contribuição? Qual é o seu grau de comprometimento, meu irmão, para ajudar a gente a reconstruir o que precisa ser reconstruído? Deus nos abençoe. Cuidado com os ataques do inimigo. É preciso trabalhar, mas é preciso vigiar. Deus nos abençoe nesta manhã.